Olá, graça e paz a todos que estão assistindo a esse vídeo, espero que vocês estejam bem. A Escola Dominical da Igreja do Nazareno Bethesda tem feito um estudo sobre o Sermão do Monte e hoje a gente vai falar brevemente sobre a oração do Pai Nosso. Se você quiser ler comigo, está em Mateus 6, de 9 a 13. Vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração muito conhecida por nós e é a oração que Jesus nos ensinou como modelo. A gente poderia tirar vários ensinamentos dessa oração e aqui eu vou destacar apenas alguns que pode ser que tenha um pouco de relevância nesse momento que a gente tem vivido, né? No meio de uma pandemia, um momento que a grande maioria das pessoas está muito aflita, muito ansiosa, a gente tem vivido um tempo difícil. E aí essa oração tem ensinamentos que a gente pode aplicar em momentos como esse. O texto começa com a palavra Pai, e isso nos revela a paternidade de Deus. Jesus se refere a Deus como Pai. E aí a gente pensa nessa relação de Pai, se revela para nós como próximo, como um pai que se preocupa com os seus filhos, que está atento a nós. E aí, se a gente pensa nessa relação de pai, nós pensamos que Deus, sendo nosso pai, a gente pode abrir o nosso coração para Ele. A nossa oração pode ser a mais sincera possível daquilo que nós sentimos. Então, Deus é pai. E pai é próximo, é aquele que está perto, que está presente. Um outro ponto que a gente pode destacar é que é Pai Nosso. Ele, sendo um pai, é um pai de muitos filhos. Nós somos todos irmãos de um mesmo pai. Ele não é só o meu pai, ele não é só o meu Deus, mas ele é o nosso Deus. Então isso nos indica que a oração, além de um ato individual, em que Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto e orarmos em secreto, ela também é um ato coletivo. A oração do Pai Nosso também foi feita para ser orada em comunidade. Um outro ponto que a gente pode destacar é quando o trecho fala: e que a tua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Isso é muito profundo, porque para a gente é difícil às vezes entender e viver a vontade de Deus, mas a gente não pode esquecer que a vontade dele é sempre melhor que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus deve sim ser feita tanto como é no céu, aqui na terra, porque isso é o melhor para os filhos dele, é o melhor para nós. E um último ponto é quando ele fala sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão se refere a todas as nossas necessidades físicas, tudo aquilo que a gente necessita para a sobrevivência. Deus, ele se preocupa conosco e ele é um Deus de provisão, é um Deus que supre as nossas necessidades. E aqui é interessante pensar que ele usa o pão que é um alimento simples, e ele nos faz pensar sobre a simplicidade, o que de fato é necessário para nós vivermos, para nossa sobrevivência. E um outro ponto legal para falar dentro desse trecho ainda, é que o pão ele dá para hoje, é o pão nosso de cada dia, é o pão que ele envia hoje. O pão de hoje é para hoje e o pão de amanhã é para amanhã, mas o importante é o hoje, que aprendamos a viver o hoje. Então, desses pontos que eu destaquei sobre a paternidade de Deus, sobre a coletividade dessa paternidade, que nós somos todos irmãos, sobre a vontade de Deus, que é bem maior e melhor que a nossa, e sobre a provisão de Deus sobre as nossas vidas, sobre o suprimento das nossas necessidades, sobre viver o hoje, que a gente aprenda essas lições com o Pai Nosso.
Que a gente esteja sempre em espírito de oração nesse momento e aprenda com Jesus. Um abraço a todos.